Meus queridos, abre lá em Josué, capítulo 1. Que bênção, né? Já estamos passando da metade do livro de Josué já, né? Quem está acompanhando a leitura. E tem sido uma bênção. Josué capítulo 1, de algum tempo atrás, eu comecei a ler Josué, antes de iniciar os desafios. Deus ministrou muito no meu coração. E nesse texto, capítulo 1. Isso tem ardido no meu coração já desde essa época. Deus tem falado e ministrado. E hoje, pela manhã, o Senhor deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Josué capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol serás o seu limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Amém. Feche os seus olhos. Eu quero que você, de todo o coração, abra o seu coração para o Senhor ministrar a sua vida, para o Espírito Santo tocar você. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, neste momento consagrar esse tempo de ministração da palavra ao Senhor, Pai. Deus querido, da mesma maneira que o Senhor tem ministrado o meu coração, que o Senhor venha ministrar as vidas que estão aqui hoje, Pai, e tocá-las com a Tua presença. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos fortalecer, assim como o Senhor fortaleceu a Josué. Venha nos animar, Senhor Deus, assim como o Senhor animou a Josué. Venha nos direcionar, Senhor Deus, assim como o Senhor direcionou a Josué. Deus, que essa mesma unção que o Senhor derramou sobre a vida do seu filho, Senhor Deus, Josué, o Senhor derrame sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, quando a gente lê Josué, se você está acompanhando a leitura, você vai vendo muitos desafios, né? Algumas coisas eu imagino que você não entende, porque são nomes de cidades, são famílias, são grupos que estão sendo alcançados, né? São terras que estão sendo conquistadas por um povo que não tinha nada, um povo que não tinha onde cair morto. Como diz o pessoal, não tinha nem um pardal para dar água. Não é verdade? Você conheceu pessoas às vezes que não tinha nem um pardal para dar água? Né? Eu não tinha nem um pardal para dar água, hoje eu tenho um canarinho e uma calopsita, né? Para dar água, tratar eles. E esse povo estava desse jeito, não tinha onde cair morto, caminhando no deserto, mas um povo que tinha uma marca na vida deles. E a marca vinha do Espírito Santo na vida deles, porque grandes proezas e milagres aconteciam através desse povo, tanto que as cidades fortificadas, as cidades estruturadas que existiam, os povos modernos daquela época e bem estruturados daquela época, temiam eles. E Josué recebe um desafio. Josué recebe o desafio de governar o povo no lugar de Moisés. Já pensou? Já pensou você receber a liderança de mais de 1 milhão de pessoas, você como líder ter que direcionar esse povo? Você ter que cuidar desse povo agora? E ter que ser um profeta na vida desse povo? Agora Deus então está dando orientações para ele. Deus está dando algumas orientações para ele, está dizendo o que vai acontecer e termina dizendo para ele assim, ó, seja forte, seja corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre o juramento prometi dar a teus pais. E assim como esse povo, nós também temos desafios. Eu e você, nós temos desafios, nós temos uma grande conquista, né? Os líderes que tem aqui nessa igreja, nós estamos conquistando vidas, né? Você que tem chegado na igreja já é fruto dessa conquista. Talvez você nunca imaginava estar sentado aqui nesse lugar.
como muitas outras pessoas não imaginam, mas o Senhor te trouxe aqui, o seu coração já foi conquistado para Jesus. Eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, se entrega logo, não resiste, que é melhor. Não resista, é melhor você já se entregar de vez para Jesus. Não vai ficar se debatendo, igual aquela pessoa quando está, às vezes, passando mal, alguma coisa, a gente vai tentar ajudar, ela fica se debatendo. Se entrega de uma vez. Confia no Senhor. E a mesma palavra que Deus deu para Josué, eu dou para você. Seja forte, seja corajoso. O Senhor está contigo. Quando Deus falou isso para Josué, não quer dizer que estava tudo resolvido. Imagina que você está aqui na igreja, ou vem na torre de oração aqui durante o dia, e o Senhor falou para você, ó, eu vou dar isso aqui para você, eu vou fazer assim na sua vida. Mas você não viu nada ainda. É tudo que o Senhor está falando, que vai fazer. Mas você não tem nada concreto na mão. Não tem nada ali para você falar, está aqui, ó. Não. Você tem o quê? A fé. Fala para o teu irmão, a fé. E é isso que Josué tinha. Tinha 2 homens que marcaram a caminhada no deserto, Josué e Caleb. São 2 de um grupo que foi escolhido para quando eles estavam no deserto ir espiar a terra que eles iam conquistar. Os outros voltaram morrendo de medo, mas Josué e Caleb voltaram fortalecidos no Senhor e falando assim, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir conquistar essa terra, nós vamos vencer. E quando a gente olha, talvez você olha para a tua família e fala, isso aqui não tem jeito. Ou você olha para essa cidade e fala, isso aqui não tem jeito. Recentemente eu, passando num estabelecimento e passando notícia, via chegava a escorrer sangue na televisão. Assim, tanta notícia ruim que passava. E sangue, morte, e roubou aqui, roubou ali. E o rapaz que estava me atendendo falou assim, era bem no dia do desafio que tinha que falar de Jesus para alguém que você não conhecia, E ele falando assim, puxa vida, tá vendo como está nosso país? Está de cabeça para baixo. Eu falei, pois é. E eu disse para ele assim, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que só tem um caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para mudar tudo isso aqui. Esse que pode mudar a sua vida. E assim é o que eu digo para todos vocês aqui. Para a tua família, para a tua casa, eu abençoo a sua vida dizendo para você, só tem esse caminho. Se você trilhar esse caminho, não tem como você ser um derrotado. Agora, a primeira coisa, primeiro conselho que Deus dá para Josué, fala assim, dispõe-te. Se coloca à disposição. Chega de lenga-lenga. Fala para o teu irmão assim, chega de lenga-lenga. Isso aqui é Jesus, vamos ver. Sabe, tem muita coisa para mudar na minha vida. Eu não sei, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não vou conseguir, isso aqui não vai dar certo. Esse vício aqui eu não consigo largar. Esse rabo de saia aqui eu não consigo abandonar. Isso aqui na minha vida nunca vai mudar, porque pau que nasce torto nunca se endireita. Como diz na Bíblia. A pessoa fala assim, pau que nasce torto nunca, como diz na Bíblia, A voz do povo é a voz de Deus. Isso aí não está na Bíblia, meu querido. A Bíblia diz que tudo na nossa vida tem uma direção. E Jesus transformou a vida de Moisés, transformou a vida de Josué, transformou a vida de Gideão. E vamos falando, pode seguir vários aqui, que o Senhor transformou. E assim como Ele transformou muitos aqui, hoje que são líderes de célula, eu poderia citar vários nomes aqui, transformou. Se você escutar o testemunho dessas pessoas, se você escutar o meu testemunho, agora, a primeira coisa, você tem que começar a ser um homem e uma mulher de verdade. Se dispor. É isso que eu quero. Primeira coisa. É isso o que eu quero para a minha vida. Se dispor para crescer. Tomar uma posição. Se colocar no caminho certo. As bênçãos da obediência. A bênção vem com a obediência. Você já tem ouvido isso aí esses dias. É obediência. Agora, se você continuar no meio do caminho, em cima do muro, não vai dar certo. Você tem que se dispor. Então tá bom, eu vou pular de cabeça. Eu quero me envolver aqui na igreja. Eu já quero até ser um líder de célula. Como que eu faço para ser um líder desse negócio aí? Isso é disposição. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha, você não tem nem capacidade.
Minha vida tem muita coisa para arrumar, mas eu estou disposto a arrumar. É aquela história, né? Para a gente ir lá fazer a coisa errada, não teve vergonha de fazer. Mas depois a gente tem que ter coragem para ir lá consertar. Não é verdade? Para ir lá ofender as pessoas, brigar, para ir lá falar mal, para não sei, a gente teve coragem de fazer. Mas e para ir lá consertar? Para dizer que está errado? Para ter uma atitude de disposição. E a caminhada, meu querido, é longa, por isso você tem que se dispor. O povo caminhou 40 anos no deserto. Os filhos vieram desfrutar da promessa. É uma caminhada. Não pense você que servir a Jesus é uma corrida de 100 metros raso, né, como eu costumo dizer. Pá! Hoje eu nem sei qual que é o recorde mundial, deve ser aí 9 segundos, termina. 9 segundos e alguns centésimos, termina a corrida. Mas já acabou? Você fala, mas quando acabou? Eu nem vi o começo. Escutei o tiro, eu abaixei. Que nem tinha um amigo nosso, um tempo de treinamento missionário, lá em Minas Gerais, que ele veio lá do Iraque, na época daquelas guerras, e ele não conhecia o Brasil, ele estava sendo refugiado aqui no Brasil, e ele era um cristão, estava sendo treinado para voltar para o seu país. E ele estava acostumado lá no Iraque assim, ó, de quando tocava a corneta lá, era um sinal que estava vindo um míssil, então todo mundo tinha que se refugiar. Todo mundo sabia desse sinal. E lá tinha o alarme para chamar o pessoal para comer, tipo escola, né? E tocou aquele negócio. O brasileiro já pensou, nossa, está na hora do rango. E o homem saiu correndo para o meio do mato. Falou, está vindo um míssil aí no meio. Meu querido, nós temos que estar disposto a servir ao Senhor. E servir ao Senhor é uma maratona. Então você tem que começar certinho, você tem que continuar certinho, você não pode desistir no meio do caminho. Se for preciso, nós vamos lá segurar você, nós vamos caminhar junto com você. Mas não vem fazer corpo mole, não. Tem que ser firme. Tem que falar assim, não, é isso que eu quero, é decisão. Isso aí já ajuda bastante. Você errar e falhar é uma coisa, agora você não ter disposição é outra. Disposição, perseverança, resistência. Fala comigo, perseverança. E Deus vai derramar sobre esse lugar hoje uma unção de perseverança. Para você que precisa. Isso vai gerar disposição no seu coração. Por que ele precisava de disposição? Porque ele tinha um Jordão para passar. O Jordão era um longo rio. Eles tinham que atravessar aquele rio. E aquele rio, Deus fez um milagre. Como fez no Mar Vermelho, aquele rio se abriu. E o povo passou a pé enxuto também. Da mesma maneira que aconteceu com Moisés, aconteceu com Josué. E Deus falou para ele, agora você se disponha e passa o Jordão. O Jordão, meu querido, significa os nossos problemas. O Jordão significa as dificuldades que a gente tem, que todos nós temos. As tristezas que a gente enfrenta, as mazelas que a gente enfrenta, as crises que nós enfrentamos, enfim, tudo aquilo que vem para talvez destruir a nossa vida, ou aquilo que a gente está colhendo de coisa que a gente plantou, dentro da nossa casa, na questão do nosso trabalho, isso são o Jordão. Agora, se você se dispõe para o Senhor, o que o Senhor diz para você? Passa o Jordão. Passa o Jordão. Aqueles homens tiveram que dar um passo para as águas se abrir. Tiveram que dar um passo. Precisaram crer, enfrentar o problema. O Senhor nunca disse que vai resolver todos os seus problemas. Aqui você nunca vai escutar que Jesus vai resolver todos os seus problemas, porque isso aí é mentira, é enganação. Porque Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou que resolveria os nossos problemas. Jesus falou que Ele estaria conosco nos nossos problemas e nos direcionaria, aí sim para a solução. O Salmo 23 diz, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja passando por um momento mais difícil da sua vida, eu vou estar ali contigo. Né? Quando o Senhor Jesus dá uma ordem, vão por todo mundo, Ele termina dizendo assim, e eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Todos os dias eu vou estar com vocês. Eu vou ser a provisão de vocês. Eu vou ser o cuidado de vocês.
Jesus disse assim também: no mundo vocês vão passar por aflições, como meus discípulos, porque se você se dispôs, você se tornou um discípulo de Jesus. Então no mundo você vai passar por aflição. Mas Jesus fala assim: tenha bom ânimo, não desista, porque eu venci o mundo. Ele estava dizendo: vocês vão vencer também. Amém? Então os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas a vitória é certa. Agora, se você desistir no meio do caminho, se você parar no meio do caminho, se você emburrar no meio do caminho, não vai chegar lá. Fala para o teu irmão: não emburra não. Se você emburrar no meio do caminho... Quem aqui já passou uma situação que o animal lá emburrou? Você estava lá com o animalzinho e ele emburrou, empacou. E aí o bicho não vai para frente. Você fala: estamos chegando já. Tenta conversar com o animalzinho: vamos, estamos chegando. Não desiste. E assim o Senhor está falando para você: não para, não desiste. Às vezes você está na reta final. Mas às vezes você está no meio do caminho, ou iniciando a caminhada. Mas não desiste. Tome uma decisão na sua vida hoje. Desse barco não pular jamais. É isso que o Senhor espera de você. Agora passe o Jordão. Porque você passando o Jordão, enfrentando os teus problemas, enfrente os teus problemas. E a gente aqui, a gente é uma igreja que somos uma igreja em célula, ou seja, a gente tem grupos que te ajudam a caminhar, líderes que estão junto com você, uma igreja que está tentando de tudo para poder levar as pessoas ao crescimento. Tentamos de tudo para não deixar ninguém desamparado, ninguém sozinho. Estamos ali orando pelas pessoas, estamos ali clamando, estamos ali buscando. Você faz parte disso também, que eu sei. Porque quando você está lá, passando o vale da sombra da morte, nós estamos junto com você, orando. Às vezes nós não sabemos o que fazer, meu querido. Eu confesso para vocês que às vezes eu estou diante de algumas situações que eu não sei o que fazer. Eu falo: Senhor, o Senhor me trouxe aqui, o que eu tenho que fazer? Diante de incapacidades, nossa. Mas a gente está diante de um Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas. E o Senhor vai mudar todas as coisas. O Senhor vai ajudar todas as coisas. Agora você tem que fazer o quê? Passar esse Jordão. Enfrentar esse problema. Eu vou enfrentar. De cabeça erguida. Talvez vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas as coisas vão se ajustar. Eu vou ficar na presença do Senhor. E aí a promessa para você é a seguinte: se você permanecer, aonde você colocar a planta dos teus pés, será seu. Se você pisar dentro da tua casa, Senhor Deus, essa casa é do Senhor. A minha família é do Senhor e a minha família vai se converter inteirinha. É a promessa do Senhor. Senhor, aquela pessoa, aquela situação, Senhor Deus, nós vamos vencer nessa situação. Nós vamos vencer naquela outra situação. Tudo, onde você colocar a planta dos teus pés. Josué recebeu essa promessa. Agora ele não tinha nada disso na mão. Igual você, talvez você não tenha nada na mão. Agora você vai caminhar? Você vai se levantar? Você vai ser forte, vai ser corajoso para caminhar? Eu te garanto, meu querido, que eu vou estar com você. Eu te garanto que eu vou estar junto com você. Nós vamos caminhar junto. E da mesma maneira eu sei que você vai estar junto comigo. Porque a obra é grande, os trabalhadores são poucos. Se coloque em pé, por favor. E nós vamos ter uma palavra de oração. Eu sei que não tem graça a gente começar um filme pelo final, né? Você vê o final do filme antes? Mas eu quero mostrar para você o final do filme. Em Josué capítulo 21. Ali quando Deus está falando para Josué, não tem nada nas mãos dele. Mas em Josué capítulo 21, o versículo 43 diz assim. O final da história. Esse aqui é o final da história. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Você quer que tenha uma história dessa sobre a sua vida também?
Então você precisa ser como Josué, perseverante, forte e corajoso. Ter discernimento para ver aquilo que está atrapalhando você nas suas derrotas, porque às vezes é o pecado que está atrapalhando você, como aconteceu em Acã, não é verdade? Domingo foi ministrado sobre isso. A gente tem que ter esse discernimento.